E naquela noite, cara, eu comecei a refletir, né, que o mínimo que eu podia dar pra minha mãe era a honra de eu sair daquela vida. Foi onde que naquela madrugada eu tomei uma decisão e eu lembro que eu comecei a fazer planos. E acaba que, pô, num dia lá e cá, chateadão, eu escutei um sussurro, cara. Um sussurro de Deus ali. Acabou que eu senti tipo essa ideia. Pô, você falou com todo mundo, se humilhou pra todo mundo e não falou nada comigo. Eu lembro que teve um dia que a minha filha me pediu um iogurte. E acabou que eu neguei pra ela, velho. E à noite, cara, quando eu fui refletir, eu vi ali a loucura que eu tinha cometido. E aí nesse dia eu entrei num descontrole emocional. Quando eu saí do mundo das drogas, me profissionalizei, eu fui pra obra. Quando eu mantive um ano ali de serviço, já todos os dias, as pessoas que estavam em volta disseram que aquilo ali era temporário. Quando eu alcancei 2 anos, ainda tinha gente que estava esperando minha queda. Quando eu virei empresário, teve gente que falou que eu não estava preparado para aquilo. Então, assim, empreenda, não escute as ideias negativas. Fala galera, sejam bem-vindos ao É Mesmo Cabral. Quem vos fala é Ariel Cabral, o idealizador dessas conversas, né? E hoje nós estamos com um convidado aqui, um cara muito bacana, empreendedor, pensador, virador. Nós estamos aqui com o Marcos Barac, empreendedor da construção civil, fundador do Barac Gesso há 14 anos, é uma empresa da construção civil, com 17 anos de estrada, com equipe formada, atuação em gesso, drywall, steel framing, é isso, né? É isso. Pois é. E agora entrando em novos projetos com a Escolinha do Barac, TV Barac e Barac X. A história dele começa em 2002, em 2008, mas em 2012 ele começa a empreender e uma virada intensa de vida, quando decidiu recomeçar e viver de verdade, né, não, Marcos Barac? Verdade. Hoje ele constrói empresas, desenvolve pessoas e inicia sempre novos ciclos. Meu caro, meu amigo, uma alegria te receber aqui no É Mesmo Cabral. Prazerão. Muito bom estar aqui, meu amigo, caro. Seja bem-vindo, viu? Prazer, A gente sempre falou de bater esse papo que a gente conversa na vida particular, trazer para a vida online, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho da sua mentalidade. Eu sempre desfruto. E eu vou deixar registrado aqui, o Marcos é um cliente lá do meu escritório, eu sou advogado. É um cara que sempre acreditou aqui no meu trabalho. É um cara que me procura lá. Quando eu tirei meu AB, iniciei meu escritório, você bateu na minha porta e desde lá, salvo engano, a gente está aí junto aí, fazendo negócio desde 2017. Se tem um problema lá na sua empresa, você procura o meu escritório. Então, assim, além de cliente, além de amigo, é um cliente bem assíduo. Sim. E bem fixo, né? Bem fixo, temos uma história. Apareceu o problema, me procura. Meu amigo, antes de eu te passar a palavra para você se apresentar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, cabelo crespo, barba grisalha, os anos, né, vão chegando, né, Marcos? Vai chegando. Vai chegando, aí não tem jeito. Aí a gente já começa a ver cabelos brancos, barba branca. Hoje eu estou com uma camisa... Pô, minha produção, me ajuda aqui mesmo? Camisa verde, calça cinza, um tênis branco com bege e um relógio preto e óculos preto. E eu queria que você fizesse a autodescrição. Como você se enxerga, um homem negro, um não negro, um cabelo crespo, tá com bigodinho, tá na régua, né? Tá crescendo. Faça uma autodescrição. Sabe por que a autodescrição? Para as pessoas que estão só nos escutando. Sim. Hoje eu tô com a blusa preta, calça cinza, sapato marrom, relógio preto. Meu cabelo tá crescendo, eu tinha um corte menor, tá crescendo um meio cacheado, né? Caracolado, né? Cara, é isso. Um pouquinho barrigudo, pouco, né? Eu vou falar isso não, senão vai ficar registrado aí, né? Isso é pra gente esquecer dessa barriga, né? Tem que esquecer. Quem que é o Marcos Barac e de onde ele veio? Cara, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Sou Marcos Barac, sou de Belo Horizonte, cresci no bairro União. Por um tempo eu morei em outro bairro, mas voltei para União. Sou um profissional da construção civil, sou pai de 3 filhos, sou um pai muito apaixonado. Eu acho que a minha vida gira através dos meus filhos e pelos meus filhos, né?
E é isso. Voltei Quais são pro o nome bairro deles? União. É a Marcela Eduarda, é a minha mais velha, Tá primogênita. com quantos anos? Ela tá com 16, fez 16, Recente, né? recente. Aham. Ela fez 16 anos no sábado. Uhum. Tem a Micaele Victoria, que é a minha do meio, tem 8 anos. E tem o Estevão Noah, Uhum. que é o meu menorzinho, tá com 9 meses. 9 meses, Da recente, hora. né? É, essa é minha herança, é minha riqueza. O que cada filho que te trouxe, assim? Começando pela Cara, sua cada um. primeira filha. É, Que momento que ela veio da sua vida, assim? Cara, ela veio na virada de chave. A Marcela, na verdade, ela veio num momento de decisão muito forte. Foi quando eu decidi ter uma virada de chave na minha vida, uma mudança de ciclo. Isso lá atrás, quando eu tinha um passado de vícios, um passado negativo, ali com 16, 17 anos, e eu tava bem afundado naquela vida. E com 18 anos eu passei pelo cárcere. Então teve um certo momento que... Teve um dia, na verdade, que eu decidi realmente virar essa chave e buscar outro caminho. E essa filha minha, ela tem grande incursão nessa parte. Porque eu lembro, cara, que tudo começou... Eu já queria ter essa mudança, eu já não tava suportando mais aquela vida de vício, vida de droga e aquela situação triste, né? Pra família, pro geral. E teve um dia, cara, que a minha mãe foi me fazer uma visita, que a minha mãe sofreu um acidente lá fora e cortou o pé. E mesmo assim ela ficou aquele tempo na fila ali. Ela ficou, se eu não me engano, ela ficou 2 horas na fila e ela deu um corte sério no pé. Acho que deu uns 13 pontos, né? Depois eu confirmei isso com meu irmão. E aquele dia mexeu muito comigo, porque eu acho que minha mãe não deveria ter entrado para ter me visitado, mas foi onde que eu tomei um choque com o amor de mãe, o amor paterno. E quando acabou aquela visita ali, ela não foi embora antes de almoçar comigo, antes de ter aquele momento de mãe que estava cuidando do seu filho. E naquele dia eu estava para tomar 2 decisões. A primeira delas, eu queria acabar comigo, porque acaba que aquilo tudo estava acontecendo, aquele sofrimento da minha mãe estava passando por causa de mim, né? Então, acabou que quando acabou a visita ali, a primeira coisa que eu queria arrumar era uma confusão lá dentro ali para tentar me autopunir um pouco. Né? Mas acabou que naquela noite, cara, eu comecei a refletir, né, que o mínimo que eu podia dar para minha mãe era a honra de eu sair daquela vida. Foi onde que naquela madrugada eu tomei uma decisão e eu lembro que eu comecei a fazer planos, né? Eu sou um cara que eu gosto de pensar, eu gosto de uma matemática psicológica e comecei a imaginar. Eu falei, poxa, daqui a pouco eu vou sair, né? Daqui a pouco chega o cumprimento da minha pena, vai acabar, já estava no final. E eu comecei a me imaginar como que seria. Falei, eu vou sair, vou mudar de vida, mas e aí? Né? Porque não é só mudar de vida. Nessa época você não tinha Marcela, né? Não tinha Marcela, não tinha. Foi aonde que nessa madrugada eu sozinho ali trocando ideia comigo mesmo. Eu falei, cara, eu preciso de um emprego, né? Porque eu não tinha profissão. Foi onde que eu decidi, nesse dia, que eu iria atrás de uma oportunidade profissional na construção civil, que era que é onde que eu acho que iria me aceitar melhor já de cara. Porque eu precisava de um processo muito rápido, era uma mudança de vida. E eu pensei, falei, mas beleza, e se eu não... E o que vai me segurar? Foi onde que eu vi o amor que a minha mãe teve por mim aquele dia. Eu falei, cara, não tem lógica. O maior amor que eu acho que tem é um amor materno, é um amor paterno. Eu acho que eu preciso de um filho, né? E foi onde que eu fiz esse planejamento, Eu tomei essa decisão e falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é arrumar um emprego e eu preciso de um filho. Cara, e assim, não sei se não é ironia do destino, mas eu acho que Deus, que o universo ali me acolheu. Acabou que em janeiro já, eu saí em dezembro, isso foi acho que dia 21 de dezembro,
que eu saí e já em janeiro eu resolvi a meta que eu falei que eu ia cumprir, porque no primeiro dia eu procurei um emprego e me introduzi nesse mercado de ajudante ali na obra, e já em janeiro, no final de janeiro, a mãe da minha filha deu a notícia que estava grávida. Então, cara, e foi muito bom, e eu já sabia ali desde o começo que seria algo muito importante para mim, que seria uma responsabilidade a mais, sabe? E hoje ela com 16 anos é muito louco. Poder olhar para trás, poder olhar ali para 2, 3 meses antes dela vir, né? Esse planejamento. Né? Às vezes parece que foi uma madrugada de mais um preso, né? Uma ideia maluca, mas realmente naquele dia ali nasceu uma ideia... Nasceu uma decisão e nasceu um propósito, né? E hoje a gente tá aqui nesse... E fala um pouquinho da sua filha do meio, né? A que tá com 8 anos, né? A Micaele, né? Sim, a Micaele são mães diferentes, não é a mesma mãe da Marcela. Ela veio num momento muito bom também, eu tenho um carinho muito forte com ela. Aí a segunda menina, né? Pai de menina. Hoje, quando tem o Estevão menorzinho... Eu vejo que é muito diferente. O olhar de um pai para a menina é diferente para o filho homem. O filho homem a gente quer que ele tropece e aprende a levantar. Né? A menina a gente quer impedir de cair, na verdade. Né? Então, assim, eu acho muito legal. Acho que cada filho meu, assim, todos... O amor, eu não consigo ter medida para os 3. Sempre é a mesma medida. Né, mas cada um veio numa história diferente, né? A Marcela veio nesse tempo, eu era só um menino, né? Irresponsável ainda, né? Tava numa fase bem complicada, numa virada bem complicada. Mas é bem legal, pô. É bem legal. Hoje tá aí se transformando quase um mulherão já é uma moça, 16 anos, grande, inteligente. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, véio. Todos os 3 é um presente realmente de Deus. É a razão de você viver, né? A razão de eu viver, o propósito é por ele. E da sua mãe? Fala da sua mãe nesse período aí, depois que você saiu, como que... Cara, minha mãe, assim, eu depois que eu saí, eu tive o presente de Deus de ter minha mãe ali uns 3 a 4 anos, né, mais ou menos. Depois disso ela veio a falecer, meu pai também, mas eu falo presente porque... Cara, a gente não controla essa mera passagem que a gente tem nessa vida, né? E é algo certo. Então, assim, eu não queria ter perdido minha mãe, mas eu não tô no controle dessa parte. Então, assim, eu sempre fui muito grato, né? Desde o dia do velório dela, eu deixei isso bem claro com Deus ali no meu íntimo, que eu fui muito grato pelo tempo que eu tive com ela. E minha mãe, eu acho que foi uma mulher muito sábia, sabe? Minha mãe estudou até a 4ª série, ela veio do interior, foi técnica de enfermagem, e em um determinado momento da vida dela, ela se viu nesse desafio dos 2 filhos dela estar envolvido no mundo pesado ali das drogas, sabe? Então, assim, meu irmão tinha um vício dele bem pesado também, e eu tava vivendo aquela vida. E, cara, minha mãe, hoje, assim, até hoje eu estudo alguns livros para observar as atitudes que a minha mãe teve. Então, assim, minha mãe foi uma mulher muito sábia em cima do problema que ela teve, em cima do desafio que ela teve. E hoje eu falo, claro que é de Deus que vem as bênçãos, mas eu acredito que a minha mãe, ela ganhou de Deus as ferramentas certas, porque ela conseguiu intervir nesse mundo negativo que o meu irmão estava vivendo e no que eu estava vivendo também. Hoje a gente não tem ela mais, mas meu irmão tá livre dessa vida, eu tô livre dessa vida, ele é empresário, eu sou empresário. Então, assim, eu tô até escrevendo um livro sobre a minha mãe, tá assim no picadinho, mas eu tô tentando colocar alguns pontos que algumas atitudes que ela teve, que assim, eu acho que foi crucial, pô. Tem até um momento, eu tenho até essa parte tatuada nas minhas costas, essa carta. Eu lembro que eu e meu irmão
madrugadas, entra madrugada e sai madrugada, a gente tava naquele fluxo de droga. E eu lembro que chegou um certo período que a minha mãe mudou as atitudes dela. Tipo, toda vez ela xingava a gente, vocês têm que parar com isso e tal. Cara, e a gente escutava, queria parar, mas não parava. Né? Então, assim, meio que quando a gente percebeu, ela tava agindo de outra forma. Né? Então, teve uma vez que a gente chegou de madrugada, tanto eu quanto meu irmão, quase junto, a gente encontrou lá fora e ficou se segurando para entrar, né? Porque tava num estado que, assim, é um estado deprimente, pô. Todos dois bem alterados. Só que mãe é mãe, né, cara? E a gente tinha maior medo da nossa mãe, mesmo muito alterado. Então, assim, se eu não me engano, eram as 3 e pouca da manhã. E quando a gente passou para abrir a porta ou para bater na porta, ela foi lá e já abriu a porta. Então, assim, ela já tava aguardando a gente chegar. E quando a gente chegou e tal, tinha um prato de comida ali, quentinho, e uma cartinha, pô. Nessa carta era mais direcionada pro meu irmão ali, foi onde que isso mexeu muito. Essa ideia, aí eu lembro que eu tenho tatuado nas costas, mas eu não lembro exatamente. Mas essa carta falava tipo algo assim, olha, talvez o fundo do poço não é o pior lugar do mundo. É lá de baixo que você consegue olhar para o alto e ver a saída. Cara, por alguns segundos nessa madrugada, ela conseguiu trazer nós para a realidade normal. Sabe? Eu lembro que a gente refletiu muito sobre isso. Então, assim, o que eu tenho da minha mãe são esses pontos de sabedoria intensa dela, que hoje eu vejo a diferença que isso fez, sabe? Entre essas, vários outros momentos, cada visita eu percebo que ela fez um tratamento psicológico em mim para chegar nessa decisão. Inclusive, a decisão dela ter entrado ferida no dia do acidente, eu tenho para mim, conhecendo minha mãe, que ela usou isso como um fato psicológico, na inteligência. Tipo assim, vou colocar perante ele o peso que ele me fez passar e que ele tome a decisão dele. Então, assim, hoje eu percebo que algumas atitudes pequenas que ela teve refletiu muito nessa decisão de mudar de vida, sabe? Eu vejo muitas mães hoje se perdendo, sabe? O filho toma a decisão de ir por esse caminho, cara, e quando assusta, a família toda tá perdida. Né? Foi onde que eu percebi essa mudança que a minha mãe teve. Né? A gente estava por nossa decisão, mas ela teve certas atitudes que não teve como não ter um resultado muito positivo, sabe? Mãe é um ser divino mesmo, né? Ser divino, mãe justamente. Todo mundo pode desistir de você. Você pode desistir de você. Mas a mãe, o pai, né, que realmente vive ali a paternidade, ele é algo divino, né? Sim, sim. Meu amigo, sabendo um pouquinho da sua história, dessa tomada de decisão, entrando agora mais para um campo empresarial, né, e esse início de profissão, sabendo que você não entrou na construção civil por um sonho, foi por uma necessidade, né? O que te fez escolher viver naquele momento? Foram seus filhos? Foi essa vontade de mudança que você falou? Sim, cara. Tinha mais alguma coisa assim que te fala assim, não, vou cara, foi o ponto de dignidade de homem mesmo, porque assim, eu vivi uma vida desregrada, né, ali de vício, foi onde que eu puxei. Eu quero mudar de vida, eu acho que todo homem precisa de um emprego, né, precisa de uma profissão. Eu fui para a obra não por desejo de trabalhar em obra, mas pela aceitação, né, acabou que eu cresci lá no bairro União, e acaba que pelas pessoas conhecerem, não é muitos lugares que tem essa porta de entrada. Só que a construção civil não, cara. A construção civil ali, não é que qualquer um pode ir para a obra. É porque assim, muita gente rejeita a obra. Né? Então, para mim foi uma necessidade. Eu sabia que era um lugar que eles iriam me aceitar, sem querer saber de onde eu era, sem querer questionar o meu dia de ontem ali, né?
Então, assim, e já tinha um contato. Já tinha um cara que antes dessa parte eu tinha ajudado ele alguns dias, né? E acabou que quando eu me vi, a obra foi o primeiro lugar ali que eu procurei e abriu as portas. Meu caro, o que o canteiro de obra te ensinou sobre disciplina, hierarquia e respeito? Nesse início aí. Cara, que assim, a disciplina é uma ponte para o crescimento e é necessária. Eu pude ver isso já no primeiro dia que eu fui pedir emprego para esse rapaz, inclusive Nilvaldo. Eu tenho uma eterna gratidão para esse cara. Cara, foi é um dos profissionais mais importantes da minha vida. Eu lembro que eu saí numa sexta-feira e na segunda eu fui na casa dele. Ele me cumprimentou e tal. Eu falei, Nil, eu preciso trabalhar e tal. Ele, quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Ele amanhã aqui, 7 horas da manhã. E eu lembro que eu falei, cara, eu não esperava, eu queria mais uma semana de férias. Não já bastava ter um tempo à toa, não. E eu falei com ele, eu falei, Nil, eu não posso começar segunda-feira que vem, não. Eu tinha que resolver algumas coisas, eu queria ver alguns amigos. E esse cara, já tinha muito tempo que ele não via, e ele foi curto e grosso. Ele falou, olha, se amanhã aqui, 7 horas da manhã, você não estiver aqui, a gente vai jogar uma bola junto, a gente vai tomar uma cerveja, a gente vai conversar como amigo, mas nunca mais nessa vida a gente fala sobre trabalho. Então, assim, ali foi o primeiro momento que eu entendi que o jogo não era da forma que eu queria. Eu entendi que tinha que ter uma disciplina, tinha que ter um foco, tinha que ter uma responsabilidade. Então, assim, até o cara que me moldou na vida profissional, eu vi que foi preparado por Deus ali, que se fosse um cara indisciplinado, talvez eu não ia servir para mim, sabe? E a partir dali a gente começou, pô. Maravilha. A gente fala disso, né? Aquela decisão que você tomou lá atrás, o universo, Deus organizou para que tudo chegasse ao seu encontro para você dar continuidade. Meu cara, em que momento você percebeu, já há mais tempo ali, já na lida, né? Na obra, que poderia virar um negócio, assim, entrando pro seu lado mais empreendedor? Cara, assim, meus tios sempre falavam, você tá mexendo com gesso, é uma profissão boa. Meus tios são pintores, né? A maioria lá foi envolvido com obra e eles tudo falavam, só que eu não sabia muito isso. Mas quando você vai pro mercado, eu tinha meu salário fixo e aí eu começava a fazer alguns trabalhos por fora. Chegou um momento que não tava dando mais. Teve um momento que eu tive uma conversão espiritual e não estava encaixando muito bem os horários com a empresa, que num certo período eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha horário. E nessa virada, nesse outro momento que eu tive, eu comecei a regrar meus horários de trabalho. Foi onde que chegou um momento que nessa empresa não estava dando mais, foi onde que eu ia sair para trabalhar para mim. E no primeiro serviço que eu peguei ali, cara, eu fui muito surpreendido. Porque eu não tinha noção, de que era valores, do que era, né? E o primeiro serviço que eu peguei por conta própria, acho que foi um serviço de 2 dias. Cara, eu ganhei tipo o que eu ganharia nos 20 dias de trabalho. Eu fiquei maluco, velho. Eu falei, cara, não é possível que é assim esse negócio. Então, assim, Aí eu fui interessando, velho. Eu falei, cara, talvez não precisa nem de eu ir para outra ideia, nem ir para outra profissão. Se eu aperfeiçoar, se eu continuar aprendendo, né? Se eu tenho um bom atendimento, pode ser que eu vivo legal disso aqui, né? E aí a gente foi indo, foi buscando, e até hoje a gente busca conhecimento, quer melhorar mais, mas é um mercado muito interessante, sabe? Meu caro, a gente falando aí dessa virada, desse início, né? Se você tivesse continuado nesse caminho antigo, o que você acha que teria acontecido hoje? Bem resumido mesmo, o que você acha assim? Cara, eu simples, acho que objetivo. já não era mais, né? Naquela vida que eu levava, eu acho que eu não aguentaria 17 anos de vício intenso igual eu tava. Eu acho que assim, eu tá aqui hoje é uma prova que foi a melhor decisão que eu tomei. Não tinha como, eu acho, ter mais 5 anos de vida da forma que eu tava ali, não. Maravilha. Marcão, entrando mais pro seu lado, né? Falei Marcão aqui, o Marcos Barack. Marcos Barack.
Falando mais do lado operacional e empreendedor ali, em que momento que você começou a pensar, não só como a mão de obra ali, mas como dono do seu negócio, assim? Você falou assim, eu peguei essa primeira obra, já vi que 20 dias ali, Sim. Economizei 20 dias do meu mês trabalhando para uma obra de 2 dias. Sim. Cara, nesse começo, eu comecei já a empreender para mim, eu não tinha muita experiência ainda do mercado, né? Aí eu fui aprofundando, trabalhando muito, né? Geralmente a gente pega, contrata um ajudante, 2 ali e vai trabalhar bastante. Alguns anos depois eu estava numa obra na Lagoa dos Ingleses e um amigo desse cliente meu, eu não lembro qual que é o nome dele, eu não conhecia, mas um amigo do dono da casa que estava de passagem, ele parou para trocar uma ideia comigo ali um tempo e ele falou, Barak, você está perdendo dinheiro. Eu falei, poxa, sério? O que está acontecendo? Ele, não, larga essas ferramentas, você é um cara inteligente, você já conhece o serviço, solta as ferramentas e contrata pessoas, faz gestão. Cara, eu discuti com esse cara que eu ainda achava que eu que estava certo. Eu falei, nossa, mas não vai dar certo e tal. Arrumei um tanto de desculpa. Esse cara me deu um exemplo bem simples. Ele falou, olha, imagina que o que você faz, né? Faz um cálculo aí do que você faz em um dia de trabalho. Né? Você trabalha bem, você é apaixonado? Eu falei, sim, eu sou apaixonado, eu gosto do que eu faço. Agora eles vão pegar 10 caras que sabem a metade do que você sabe. Eu falei, entendi. Ele compara o dia de serviço seu e o dia de 10. Então, assim, ele me mostrou que empreender e assim, gerir pessoas tem seu lucro e não dá para comparar matematicamente. Por mais que eu faria o melhor, por mais que eu usasse o máximo do tempo que eu tinha, a escala é limitada. Eu trabalhar com outras pessoas seria limitado. Então, assim, foi onde que eu quis virar essa chave. Na verdade, ele colocou essa chave dentro de mim. Foi onde que a gente começou a buscar essas novas ideias, né? Eu largar um pouco o ferramental, buscar. Hoje eu faço ainda, né? Tem muitas obras que a gente faz, que a gente pega para manusear a ferramenta ali, mas não é muito padrão, né? Não é o normal mais. Entendi, não é a exceção, né? Você está no exceção. mercado ali quando necessita Sim, mesmo. Geralmente a equipe é responsável pelas obras, eu sou responsável por pegar o serviço e fazer uma gestão ali no dia a dia. Falando assim de começo e já desse lado já mais ativo de empreendedor, que erro que você cometeu lá atrás, assim, que você falaria para as pessoas assim? O que você acha que você cometeu de erro, assim? Cara, um dos erros, eu acho que a parte financeira, né? Eu comecei a empreender sem entender muito, ganhei muito dinheiro no começo, mas eu não fiz nenhum resguardo. Eu não me preparei financeiramente. Por exemplo, igual teve no começo ali, se eu não me engano, 2010, 2011, eu já trabalhava para mim. Então, assim, essa fase inicial eu ganhei muita grana, o mercado estava muito aquecido, né? Eu peguei muita obra boa, Copa do Mundo 2012. Então, assim, tava pagando um valor muito legal para nossa área. E eu ganhei muita grana nessa época. Então, assim, um erro que eu tive foi não ter buscado um conhecimento financeiro, não ter guardado, porque tinha para guardar, sabe? Então, no primeiro momento que a gente precisou mesmo, que o mercado mudou, eu vi o peso que foi não ter feito uma preparação financeira, sabe? É o que eu vejo hoje, muitos empreendedores trabalham pelo dia, pô. Tipo, às vezes tem que pagar uma conta, depende do cliente pagar. Se o cliente não pagar, ele não paga a conta. Então, acho que a primeira coisa que eu faria era pegar 5 mil reais e guardar. Né? Eu acho que o brasileiro que tiver 5 mil reais guardado, ele não tem noção como que a vida dele vai mudar, sabe? Então, assim, é o que eu acho que é um erro. Que se eu pudesse falar pra mim, ó, junta 5 mil reais e esse aí vai ser sua segurança, mais 5 mil pro capital de giro, é o que eu falaria pra mim lá atrás, pra mim ter, assim, em prioridade.
A tranquilidade ali para poder operar. Porque eu enfrentei muita luta por não ter um valor talvez simbólico assim. Sabe? Às vezes até psicológico mesmo. Justamente. Você falar assim, ó, se o bicho pegar, essa situação apertar, eu tenho aqui pelo menos uma grana aqui para poder respirar um pouco e ver uma saída para a dificuldade. Justamente. Meu caro, dando continuidade a essa parte aí, a gente falou de dinheiro, dessa questão de gestão de dinheiro e a importância da gente saber gerir o nosso dinheiro e organização financeira. Qual foi o momento que você começou a perceber que você precisaria organizar melhor isso? E como que isso influencia seu trabalho até hoje, essa questão do dinheiro? Porque assim, você está na construção civil, você é contratado para fazer uma obra, você precisa ter um caixa. Sim. Como que você equaliza tudo isso? Cara, geralmente o cliente ele dá uma entrada para a gente quando a gente precisa, mas eu mantenho um ciclo. Né? A obra que a gente precisa comprar um material ali, eu compro com caixa da empresa, a gente gera a obra com caixa da empresa e vira um fluxo. O cliente tem momento que no meio da obra ele dá dinheiro, tem momento que a gente pega um valor na entrada, mas eu não uso essa entrada, eu coloco ela ali no fluxo. A gente usa o nosso caixa, usa o nosso estoque e aquele dinheiro ali vai para uma fila, vai para um círculo. Tem momento que está muito bom, né, que a fila fica até grande, né, mas tem momento que a fila desaparece, aí a gente vai para aquela segurança. Né, que é o que vai mantendo de ciclo em ciclo ali, né? É que traz a sustentabilidade, né? Justamente, traz uma tranquilidade ali para você vencer o mês, né? Eu acho que muita dificuldade que eu passei é por deixar o caixa chegar no zero. Né? Eu acho que nenhuma empresa deve perder seu capital de giro. Né? Que muitas das vezes o problema não tá tão grande assim. Né? Só que tem um cobrador que está ali na porta, aí o cara tem um dinheiro para receber daqui uma semana. Né? Então, assim, aquela cobrança pressiona ele psicologicamente e durante uma semana aquele cara não produz. Né? Então, acaba que eu acho que assim, muitas lutas, muitas famílias sofrem, muitos empreendedores sofrem por a falta desse conhecimento financeiro, que é assim... Claro que o princípio é gastar menos do que ganha. Eu acho que essa é uma dificuldade que o brasileiro tem. Né? A estatística é muito grande. Quando você observa lá quem tem quanto, quem tem X, quem tem Y, a gente vê que a grande massa passa uma necessidade muito grande, tipo assim, de pagar suas contas atrasadas, de não ter um dinheiro ali para sonhar, de não ter um capital. E assim, isso pega muito na vida, na parte psicológica, na parte da felicidade de uma família. Porque às vezes o pai de família ali, ele tá batalhando por, eu tenho que pagar aquela conta que tá atrasada. E quando o cara percebe, tem 10 anos que ele tá naquele fluxo. Né? Se ele tivesse R$5.000 guardado, ele antecipava as contas dele, ele vivia aquele mês tranquilo, ele ia colher a felicidade da mulher, dos filhos. Pô, Edivar, eu acho que assim, a parte financeira, ela puxa um monte de problema. Tem aquela frase que todo mundo fala, o dinheiro não traz felicidade, né? Mas ninguém olha o tanto de tristeza que a falta dele traz, né? Então, assim, se eu pudesse falar para mim lá início, empreendedor, coloca R$5.000 guardado, depois coloca 10, e eu tenho certeza que eu ia ter anos de vantagem hoje, né? Porque, maravilha. Né? Bará, aqui, ó, queria saber mais sobre o mercado, a visão sua como empreendedor, sabe? O que o mercado da construção mudou nos últimos anos aí? O que você vê aí do mercado? Valorizou muito, né? A construção civil deixou de ser um serviço para qualquer tipo de pessoa, né? Para mim que naquela época ali eu falei, eu vou sair do vício e vou para a obra porque a obra aceita. Cara, a obra ainda é uma porta aberta para vários, para o improvável, para o provável. Só que assim, hoje é um lugar de muito valor. Acabou aquela ideia de que o pedreiro é uma profissão ruim, né? De que o filho do pedreiro vai estudar na pior escola. Hoje não é mais por esse ângulo. Hoje, um pedreiro tem condição do filho dele estudar num colégio particular, do filho dele fazer uma natação, fazer um inglês, fazer algumas coisas.
Eu acho que hoje o canteiro de obra, principalmente pela falta de mão de obra que a gente enfrenta, cara, ganhou muito valor, né? Então, assim, eu acho que qualquer profissional que se dedicar durante 2, 3 anos, ele vai ter um bom salário, né? Não tem como, não é um salário mínimo mais, não é... Eu acho que esse reconhecimento e a falta de mão de obra qualificada, né, tá num momento bem diferente. Se eu for olhar aí, pô, nos últimos 20 anos atrás, pô, o filho do pedreiro tinha vergonha de falar que o pai dele era pedreiro. Hoje esse jogo mudou, sabe? Hoje, com certeza, tem muito filho de pedreiro que tá nas melhores escolas, que tá usando as melhores roupas, tá frequentando os melhores lugares. Então, assim, eu acho que hoje esse cenário mudou pro profissional de obra de hoje, pro profissional de obra de 20 anos atrás. Oh, que legal, sabe? essa visão aí, e ver que as coisas vão caminhando, né? Sim, À medida que sim. o tempo vai passando assim, as coisas vão evoluindo. O que separa quem fica pequeno e quem cresce nesse setor aí, nesse mercado, Barak? Cara, aquele que suporta o processo, né? Porque tem processos que às vezes a gente acha que é negativo, mas é um processo de crescimento. É um processo de lapidação. A gente teve a crise que se iniciou na construção civil depois da Copa. E naquela época eu vi muito profissional saindo para outros ramos, né? Então, eu lembro que a gente teve uma decisão de permanecer. E também não tinha opção, que eu não sabia fazer outra coisa. Pô, tá na crise, eu vou trocar de profissão. Legal, eu vou para qual? Né? Então, assim, o fato de eu ter permanecido no momento da crise, financeiramente não foi legal, mas a gente suportou a crise. Cara, e quando a crise passou, pô, a minha agenda tava lotada. Então, assim, o que eu acho que separa o que vai crescer e o que não vai crescer é o suportar o processo. Porque eu acho que todo profissional, ele vai ter aquele processo ali que ele vai ser provado por ele mesmo, pelo universo, pelo ambiente, e vai ter um momento que ele vai ser abençoado pelo resultado daquela aprovação. Então, assim, tem momento que a gente vai errar, né? Mas o que te faz acertar depois é suportar o processo, porque se no momento do erro você toma outra direção, você não vai conseguir pegar aquele resultado, né? Não, maravilha. A gente fala de empreender, os desafios que a gente tem para empreender. Eu tô pensando aqui, a gente está sempre reinventando, né? Sim. Eu basicamente não tive ninguém para me direcionar, você não teve ninguém para te direcionar como ser empreendedor. E eu acho que o ser empreendedor está muito no feeling que a gente tem da própria vida que a gente teve. Sim. E a capacidade que nós temos de sempre mudar a direção. Eu escutei uma vez um amigo falar o seguinte, e essa visão aí serve para todos os empresários. Ele falou assim comigo, assim, tava num lugar, a gente conversando, ele falou assim: ô Ariel, quando o rio ele encontra um obstáculo, o que ele faz? Ele contorna, ele desvia. E a vida é assim. Toda vez que a gente encontrar um obstáculo, você tem que contornar. Sim, você pensa isso no lado pessoal das coisas pessoais que nós temos, como principalmente como empreendedor, que o mercado ele é volátil, as coisas estão sempre mudando, o que era bom, tem mercado que é mais acelerado, uma coisa que era bom um ano atrás, hoje já não é, você tem que se adequar a esse mercado. Eu falo mesmo pela advocacia, muitos profissionais... E ainda assim, eu continuo com uma agenda legal. Justamente. Você entende? E aí, por quê? Porque é o seguinte, o que eu comecei a perceber do mercado, assim, saindo só um pouquinho da construção, mas falando de mercado em geral, é o seguinte, a gente anda com algumas pessoas que são colegas de profissão, e aí comecei a perceber muita gente reclamando. O mercado tá ruim na advocacia, o mercado tá ruim na advocacia, o mercado tá ruim. Só que tem muita demanda no mundo. Tem muita demanda. Sim. Então, assim, o que eu comecei a perceber? Quais ambientes, quais mentalidades e quais profissionais que eu quero ficar perto. Eu quero conversar com o máximo de profissionais possível para ver se todo mundo tem essa visão ou é uma visão mais circunscrita daquelas pessoas. E aí eu percebi uma coisa muito legal. Quando a questão de desviar o curso, quando a gente fala da água, nesse momento eu percebi. Então, assim, já que aqui não está dando certo com essas pessoas, eu vou desviar e vou tentar achar outras pessoas. Então, essa capacidade que nós, empreendedores e profissionais liberais e empreendedores da construção civil,
gestores da própria empresa, é que a gente tem que ter, viu uma dificuldade, não fechar também para aquela dificuldade, achar que é só tá fadado aquilo, mas qual o caminho que eu posso fazer diferente, que eu não estou fazendo aqui, que eu posso mudar um pouquinho o jogo do meu negócio, né? Foi aí que eu comecei a perceber isso. E por isso que eu te convidei para vir aqui, porque eu gosto muito da sua maneira de pensar no negócio, pensar na vida. Você não é um cara pronto, você está sempre por fazer e está sempre fazendo uma coisa. E é bom para quem está nos escutando, né? Vou até dar uma pausa aqui, pedir para as pessoas curtirem o nosso comentário, compartilhar. Esse programa que ele tem esse viés de trazer pessoas pretas, empreendedores e trazer nos seus lugares de força e de potência. Porque eu acredito muito, viu, Barak, que as nossas histórias que a gente conversa nos bastidores, elas precisam ser contadas. Sim. Tem muito jovem que passou pelo que você passou, que ao assistir esse vídeo aqui, ele vai se identificar e falar assim, não, eu tô valendo alguma coisa. Eu posso recomeçar ao momento que eu... Todo momento. Entendeu? Voltando aqui para a sua área e o mercado, meu caro, me fala aí as suas especializações, assim, o que a Barak faz hoje? Cara, hoje a gente somos especialistas na parte da construção a seco, que envolve ali divisórias em drywall, forro de gesso, forro mineral. A gente é especializado, eu sou especialista no steel frame, né? E me especializando porque é uma construção que demanda muito conhecimento e um estudo contínuo. Né? E a gente faz algumas reformas também, né? Eu faço alguns clientes meus me pedem para fazer o administrativo das outras áreas, que é contratar o pedreiro, contratar o eletricista, contratar ali outros profissionais que a minha empresa não presta serviço, né? E tem a parte de produtos também, que a gente distribui alguns produtos de obra, como espuma expansiva, PU, tem alguns produtos que o profissional da minha área usa. A gente sempre tem eles para estar distribuindo também. O steel frame é a construção de casa. Para quem não conhece, é um sistema... Eu nem sei exato se é um sistema americano ou japonês. Tem uma parte que ele foi criado na Segunda Guerra ali, um modo de construção rápido e resistente, né? Muitos anos atrás. E hoje ele está aqui no Brasil chegando com muita força, sabe? Essa falta de mão de obra, a facilidade que a gente tem de construir uma casa ali, uma casa padrão ali de 60, 70 metros, com 3, 4 meses, a gente consegue entregar ela na chave. Então, assim, é um modo de construção que está vindo com muita força no Brasil. Já está aí há muito tempo, já tem um tempo que tá, mas hoje a gente tem ele completo, com todos os materiais que precisa, sabe? Que teve períodos que empresários tentou trazer o steel frame para o Brasil e trouxe certa parte do material, ele não funcionou, né? Aí tinha obra que dava trinca, dava rachadura, é aquela situação, você vê algo novo em outro país funcionando muito bem e você quer trazer para o seu país, mas tem um processo. Né? Hoje no Brasil a gente vive o processo do steel frame, o processo pronto para executar. Hoje a gente está completo em conhecimento, completo em ensino. O steel frame ele é completo juridicamente, né? Porque tem uma galera que confere judicialmente. Tá bem séria essa parte. Sabe? A gente é especialista. Tem uns 5, 6 anos que eu comecei. Só resumindo, o que é o steel frame? Só para a gente... Para quem não entende, entender. De maneira simples. Como você falou assim que é uma construção que ela é a seco. O que é o steel frame? É uma construção a seco. A gente faz o esqueleto. Primeiro ele é feito por um projetista, né? Tem um projetista que calcula a resistência, que calcula a força que deve ser usado. E é uma casa feita por um esqueleto de montantes, de aço galvanizado. O meio dela geralmente é oco, é onde passa a tubulação elétrica, passa a tubulação de gás, no geral ali, que passa dentro da casa, hidráulica. E por dentro geralmente é gesso, né? Então assim, não usa tijolo nessas construções, é uma casa leve. Inclusive o Roberto Justo, ele está investindo pesado
nesse sistema nosso, né? Um empresário que viu a oportunidade ali e ele é um dos grandes do Brasil, ali, a indústria deles nesse sistema. Entendi. A gente tá falando de mercado. O que você acha que o mercado ainda não viu, assim, de visão, assim, que você acha que tá por acontecer, assim, na sua área, assim? Cara, assim, o mercado brasileiro tá com a necessidade muito grande de mão de obra. Eu acho que um conhecimento que os donos de construtora, eu acho que eles escondem de muitos profissionais, é que hoje o profissional que faz está no seu melhor momento. Meu caro, que conselho que você daria para um jovem, que tá ali querendo um primeiro emprego, buscando uma oportunidade, principalmente um jovem negro que quer empreender ou quer iniciar aí no mercado, que você daria de conselho assim? Empreenda, velho. Não acredite na sociedade, porque essa sociedade tem uma mania de tatuar, né, um certo modo de viver para algumas pessoas. Quando eu saí do mundo das drogas, me profissionalizei, eu fui para a obra. Quando eu mantive 1 ano ali de serviço, já todos os dias, as pessoas que estavam em volta disseram que aquilo ali era temporário. Quando eu alcancei 2 anos, ainda tinha gente que estava esperando minha queda. Quando eu virei empresário, teve gente que falou que eu não estava preparado para aquilo. Então, assim, empreenda, não escute as ideias negativas. Eu acho que todo camarada que está começando do zero, ele pode empreender, ele pode conseguir um espaço. Hoje, se a gente fazer um comércio de água no Sinal, tem um dia bem remunerado, né? Isso é empreender. Eu acho que a gente tem o Rick Chester aí, que hoje é um multimilionário. Eu fui numa palestra que eu vi ele vender 11 águas por R$2.000. Então, assim, eu acho que todo mundo é possível, sabe? Empreenda. Aquilo que você gosta, se o cara gosta de uma roupa, se ele gosta de cortar um cabelo, né? Empreenda. Comece ontem, se possível. O que você gostaria de ter escutado lá atrás, assim, que você não escutou, meu cara? Cara, hoje minha mente cobra muito de mim. Eu não tive muito apoio lá atrás. Tem hora que eu fico numa luta comigo mesmo. Tem hora que a gente deseja ter tido um pouco mais de apoio. Mas tem hora que eu olho para minha história e eu vejo que se eu tivesse esse apoio, talvez eu não chegaria aonde que eu cheguei. Esse apoio seria o que especificamente? Assim? Cara, aquele tapinha no ombro, vai que você consegue. É muito complicado quando você decide buscar um caminho direito e você tá naquele caminho e as pessoas te puxam para a esquerda ou para a direita, não de puxar, de influenciar, mas as pessoas determinam qual que seria seu próximo passo. Então, assim, às vezes você já tá no caminho correto, você já tá numa visão legal, mas às vezes quem tá te olhando do lado, que conheceu sua história lá atrás, insiste em te puxar para aquela ideia. Né? Então, assim, eu acho que o que eu gostaria de escutar é continue, velho. Não desista quando tiver difícil, sabe? Que foi o que a gente fez, foi o que eu fiz, que fez toda a diferença. A gente tá falando, caminhando pro final aqui, a gente sabe que a vida do empreendedor também, ela passa por um momento assim de saúde mental muito conturbada, né? Muito delicada. Você já enfrentou alguma dificuldade assim nesse... Cara, já. No que tange a saúde mental? Eu enfrentei um momento muito pesado em 2015, 2016, numa crise financeira. Igual eu falei no começo, pô, em 2012, 2011, ali, 2013, a gente ganhou muito dinheiro. E eu não tinha essa educação financeira. E, se eu não me engano, 2014 começou ali a queda na construção civil. E em 2016 eu tava com a minha vida financeira muito embolada. Tipo, eu tinha um lote, eu tinha um carro e eu já tava bem perdido nos boletos ali. Foi onde que... Aí eu naquela correria maluca, pô, batalhando, eu não tinha guardado meus 5, 10 mil reais.
E eu lembro que teve um dia que a minha filha me pediu um iogurte. E acabou que eu neguei pra ela, velho. Tipo assim, naquele reflexo ali, ela falou: ah, pai, compra o iogurte. Eu falei: não, eu não posso. E à noite, cara, quando eu fui refletir, eu vi ali a loucura que eu tinha cometido. E aí nesse dia eu entrei num descontrole emocional, né? Aí eu fiquei ali. Aí a partir desse dia ali, pra umas 4 semanas, 5 semanas, eu perdi total meu controle emocional. Fui caminhando pra uma depressão, né? Tudo por causa do estado interno, né? Eu tava mal financeiramente, eu tava pagando várias contas, tinha várias contas que tava complicado, o medo de perder meu lote, o medo de perder o carro, o medo de perder uma obra que eu tinha pegado e eu precisava de um valor para injetar, mas foi o não que eu falei para ela do iogurte que desencadeou essa depressão. Foi onde que eu falei: cara, eu falhei como pai, eu falhei como provedor, e aquilo começou a virar uma loucura na minha cabeça, e eu queria resolver meu problema. E eu acreditando que eu tinha falhado, eu achei que eu tinha arruinado a vida financeira dos meus filhos. Eu tinha só as duas nessa época, a Micaela era bem pequenininha. E eu travei, cara, não consegui mais ir trabalhar, tipo, tentando resolver, pô, pedir a família dinheiro emprestado, sabe? Pedia amigo, pedia colega, cara, e só não, e a credibilidade abaixando. E eu cara, e mentalmente só indo pra complicação. Aí teve um dia que eu lembrei que eu tinha um seguro de vida, mano. Tinha um seguro que descontava ali R$ 50 da minha conta por mês. E se acontecesse alguma fatalidade comigo, minhas filhas ia ganhar R$ 400 mil. 200 mil cada uma. Cara, por um momento de descuido, eu achei esse o plano, o melhor plano no momento pra mim. Eu com a mente negativa, falei: cara, é a solução. Porque eu como pai, minhas filhas vai ter uma vida negativa financeiramente, né? Foi onde que eu acreditei naquela ideia por alguns dias, por algum período. Eu falei: então pronto, eu não tenho R$ 5.000 agora, que é o que eu precisava acho que de R$ 6.000 para mim, ou para mim quitar a documentação da empresa, para mim pegar uma obra de 80 mil que ia automaticamente dar uma aliviada, ou para mim pagar as prestações do lote que a Caixa estava tomando, ou para mim deixar o carro em dia. Eu precisava de 18, mas eu fui reduzindo, aí eu falei: pô, 6 eu resolvo alguma das coisas. E eu não arrumava, então eu falei: cara, se o meu seguro de vida é R$ 50, eu vou arrumar 500, né? Você estava até envolvido nesse pensamento, cara, porque meu plano era o seguinte: você como advogado, eu ia lá no banco, eu ia subir o valor do meu seguro de vida, e a ideia era que eu ia ir contra a minha vida, né? Eu ia de alguma forma deixar isso com você, porque a gente é amigo, você é advogado, para ter um cuidado das minhas filhas receber essa parada depois. E acabou que por uma semana, cara, eu desfrutei da tristeza da perca da minha vida. Que por uma semana eu decidi, sabe, que realmente eu ia fazer isso, né? Eu realmente... Esse pareceu a melhor ideia, pelo que eu tava passando no momento. E acaba que, pô, num dia lá e cá, chateadão, eu escutei um sussurro, cara, um sussurro interno, né? Eu não sei se as pessoas têm esse privilégio, né? Mas eu tenho esse privilégio. Eu escutei um sussurro de Deus ali. Acabou que eu senti tipo essa ideia: pô, você falou com todo mundo, se humilhou pra todo mundo e não falou nada comigo. Cara, por alguns segundos ali eu caí na realidade. Eu falei: não tô acreditando que eu pedi dinheiro, tanta gente, e eu já passei o que eu já passei na minha história com Deus, e eu não fiz uma oração, pô. Não é possível que eu tô há 2 meses numa crise depressiva, há um mês muito ruim, e eu não parei para orar. Não tem lógica. Cara, no exato momento, pô, eu entrei lá em casa, lá, ajoelhei, e eu apresentei, pô, eu chamei Jesus pro problema. Eu falei: ó, eu tô para tirar a minha vida e vou tirar. Então, assim, acabou, cara, que foi muito mágico. Eu sei que eu levantei
Dessa oração me surgiu uma ideia. Para de pedir dinheiro pros outros. Pede um investimento. Cara, assim, nesse momento minha depressão acabou, velho. Não caiu R$1 na minha conta, mas nesse momento minha depressão foi curada. Porque eu voltei pro jogo. Foi onde que eu tive... Aí eu tive uma ideia. Eu falei, pô, eu tenho uma obra de 80 mil. Eu preciso de 6. Pô, eu vou criar um texto aqui pro investidor. E meus clientes sempre foram as pessoas mais próximas a mim. Eu até agradeço a todos os clientes meus, que eu sempre tive um apoio surreal dos meus clientes. E eu bolei essa carta, cara, de investimento. Olha, eu tô com obra tal, preciso de R$6.000 para pagar a documentação. Eu te pago na primeira medição X, na segunda medição Y, e eu te dou 5% do meu lucro até o final da obra. Eu vi que naquele momento ali meu estado interno mudou ali completamente, né? E assim, eu fui conseguir esse dinheiro 3 dias depois, né? Então, hoje eu vejo, por muita gente que tá passando uma depressão, o resultado externo, muitas das vezes, não tem nada a ver com a depressão. Eu entrei numa depressão por problema financeiro e saí dela com o mesmo problema financeiro. Então ali a busca espiritual, pô, eu acreditei em uma ideia. Eu só acreditei em uma ideia. Nada tinha acontecido, sabe? Nada, eu não tinha ido num psicólogo, eu fiz uma oração e levantei com uma ideia. Podia ser que essa ideia não desse certo, mas o meu problema de derrotado ali naquele momento estava resolvido. E acabou com uns 2, 3 dias, um cliente, depois de alguns não, um cliente, pode ser segunda? Manda sua conta. E aí eu voltei pro jogo. E tá aí, né? Até hoje. E estamos aí até hoje. Deixa uma mensagem pra você daqui 5 anos. O que você acha que você vai... Cara, como que você quer se ver daqui 5 anos? Olha pra aquela câmera ali, ó. E fala que vai servir pra outras pessoas. Cara, daqui a 5 anos a gente... Não vou falar que a gente quer. A gente vai estar com empresas em todo o Brasil. A gente vai dar com projetos profissionais em todas as comunidades do Brasil, né, multiplicando essa ideia. Né? Talvez está na Forbes, Marcos Barak. Né? É isso, pô. A gente quer crescer. Né? Eu quero somar. Eu acho que a passagem de vida é muito branda, é muito rápida. Né? Eu quero fazer algo, não que impacte o mundo, mas que possa mudar em volta, sabe? Da onde que a minha vida estiver, pro lugar que estiver. Eu fui um cara que errei muito, mas eu fui muito abençoado também. Então, assim, meu desejo é que de alguma forma a gente multiplique isso. Mesmo que seja da forma mais simples, num café, conversando com alguém, ou seja, realmente impactando na ação contra o problema, contra a desigualdade, né? Contra essas ideias aí, pô. É isso aí, meu amigo. Meu amigo, ó, chegamos ao fim, tá? Eu queria que você deixasse sua rede social, onde as pessoas te encontram. Cara, fala aí, seu arroba. No Instagram, a gente tá no Escolinha do Barak, né? A palavra Barak ali, B-A-R-A-K, já leva ali pro... Aí tem 3 Instagram, 2 ali ainda não tem muita coisa, mas o Escolinha do Barak é o Instagram central. Ali a galera encontra a gente ali. Tem um site que está sendo feito, mas não está pronto ainda. Não sei. E para as pessoas te contratarem, fala seu telefone que nós vamos deixar ele aqui descrito aqui. 319-8691-7372. Mesmo número, há 16 anos. Né? Só chamar no WhatsApp. No Instagram também, na bio, tem lá o WhatsApp lá, sai lá. Maravilha. Meu amigo, ó, deixa eu pegar na sua mão aqui. Satisfação, meu caro. Tamo junto. Eu quero que você sinta aqui como se fosse sua casa. Sempre que você precisar falar dos seus negócios, dos seus projetos, se tiver um site legal lá, fica à vontade para mandar pra gente e a gente fazer um programa novo. Top, te agradeço aqui pela sinceridade na fala, pela verdade que você trouxe. A gente sabe que nem toda... esse é um programa real de pessoas reais que passaram suas dificuldades, mas que superaram seus problemas. E a gente traz a pessoa nessa condição, sabe? De superação, de protagonismo, de olho brilhando.
Sabe, eu nasci para fazer isso. Sim. O É Mesmo Cabral, ele gosta de gente que fala assim, ó, eu vim para fazer essa parada acontecer, entendeu? Da hora. Em outro programa que eu até citei o Marechal, uma convidada falou uma frase, eu lembrei do Marechal e assim, e o que o artista me toca assim, até deixar um salve pro Marechal aí, Marechal, ó, é o olho brilhando, cara. É aquela coisa visceral. Sim. E acho que o empreendedor, como artista que vive realmente disso, ele tem que ter aquela coisa visceral. E conversando com você, meu amigo, eu sinto isso, sabe? Uma vontade de viver, uma vontade de recomeçar. O mundo precisa de gente assim, sabe? Que não esconde nada. Eu sou essa pessoa, eu passei por isso, mas eu tenho aqui algo para contribuir com o mundo. Justamente. E o mundo precisa de gente real. A gente tá vendo Instagram e rede social com muita gente montada, muito puritano aí, gente evoluída demais, sabe? Sim. Mas que nos bastidores a gente é os sepulcros caiados, né? Justo. Entendeu? E quando a gente encontra alguém que é real, que põe na mesa, que fala do jeito que quer, que é honesto com a própria existência, dá até orgulho de fazer o que eu faço, cara. Legal. Eu te agradeço mesmo. Hoje eu saí de casa e tô voltando assim, bem seguro assim, e falei, eu nasci para fazer essa parada. Fico feliz. Beleza? Porque através dessas histórias assim, que justifica a gente continuar a nossa existência. Fechou? Bacana, fechou. Valeu, meu irmão. Tamo junto, viu? Falar até um tamo junto aqui. Pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Sigam o nosso programa, o É Mesmo Cabral, tá no Instagram, no YouTube, em todas as redes, Spotify. E eu queria finalizar com uma frase do Milton Santos, que tá até aqui no nosso mural, que ao longo do programa foi passando, que é o seguinte: não existe transformação sem consciência. Milton Santos, não existe transformação sem consciência. Então, ó, fiquem com Deus, sigam os nossos canais aí, sigam os nossos episódios. Um beijo a todos e até mais.